Olá, boa noite, todos bem? Espero que sim, desejo que todos estejam bem, desfrutando de saúde e conseguindo vencer na prática diária, nos desafios do dia a dia, que não são poucos, não é mesmo? Obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a matéria, né, que vamos estudar agora. E o tema é Juventude por toda existência. E a quarta diretriz eterna da Soka Gakkai consta: prática da fé para manter a boa saúde e obter longevidade. Tem uma orientação do Makiguchi Sensei que ele diz o seguinte: o principal requisito para a felicidade é a saúde. E o segredo da saúde é se manter ativo. Eu achei muito bacana essa visão do Makiguchi Sensei sobre a saúde, né, de se manter ativo. Né, e eu fiquei refletindo sobre esse se manter ativo. Né, acredito que são em vários níveis. Né, a gente pode se manter ativo na saúde física, né, se alimentando bem, escolhendo bem os alimentos, fazendo exercícios, a saúde mental, no caso, lendo, mantendo a mente com conteúdos positivos, né? E também a parte da espiritualidade, né? Que é a gente poder desafiar, né? A gente realizar esses desafios na prática da fé. Terminando então essa introdução, a gente vai entrar então no Gosho. E o título que vamos estudar hoje da carta do Buda é A União de Marido e Mulher. E o trecho que vamos estudar consta da seguinte forma: o infortúnio de seus 33 anos, uma idade considerada malfadada para as mulheres, se tornará a felicidade de seus 33 anos. Este é o significado da seguinte frase: os 7 desastres desaparecerão num instante e os 7 benefícios se manifestarão de imediato. A senhora se tornará mais jovem e sua boa sorte se acumulará. E falando um pouquinho do cenário histórico dessa carta, ela foi escrita para a Nishigen Myo e ela é esposa de Shinyo Kingo. Essa carta foi escrita em meados de janeiro de 1275, né? E a Nigen Shinyo, ela estava completando na época, então, 33 anos. E existia, né, uma cultura que essa idade ela era uma idade ruim para as mulheres na época. E não é novidade, né, que até hoje em dia ainda existe muita questão de preconceito, de diferenças, né, entre os direitos de mulheres e homens, né? Mas naquela época da vida de Nichiren Daishonin era algo muito mais enraizado, que a mulher era muito inferior em relação a muitas questões, inclusive religiosas. E Nichiren Daishonin ele já tinha essa mente ampla, né? E ele incentivou, no caso a Nishigen Myo, né, a se unir ao marido dela na prática da fé. Né, que através da prática da fé que ela estaria realizando, então esses 33 anos, na verdade, como toda a sociedade encarava como uma má fase na vida de uma mulher, na verdade seria a primavera na vida dela. Então ele escreve essa carta justamente para incentivá-la, e ela, a Nishigen Myo, como discípula, como ela estava passando por esse momento, no caso, né, para a sociedade, um momento ruim para as mulheres, essa fase, ela fez oferecimentos ao Buda. E aí ele escreveu essa carta em resposta a ela para incentivá-la. E fala um pouquinho dessa questão, né? Essa carta, ela tem esse teor um pouco, né? Falando sobre essa questão da idade, falando sobre como devemos encarar a vida perante o passar dos anos, o passar das fases da vida, porque nossa vida ela tem várias fases, né? Independente de que época que seja, né? O próprio Buda, um dos primeiros Budas que nós temos conhecimento na história, que é o Sakyamuni, ele fala que nós temos 4 fases, né? Nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, né? Então temos fases realmente, né? E como devemos encará-las?
né? Como devemos passar por todas elas. Então essa carta, ela é uma resposta a essa discípula, mas que também nos incentiva um pouquinho nesse sentido, tá bom? E iniciando o primeiro trecho da explanação de Ikeda Sensei, consta o seguinte: o budismo Nichiren nos ensina a avançar com energia todos os dias, seguindo em frente de hoje para o futuro. Aqueles que mantêm o espírito de desafio com desejo ardente de empreender esforços pela sua própria felicidade e dos demais, independente de qual seja a sua idade, se tornarão cada vez mais jovens a cada ano que passa, conforme forem dando continuidade à prática budista. Achei bem bacana esse trecho, né? Porque ele fala justamente dessa continuidade da prática, né? Não devemos realizar uma prática até alcançar algum objetivo, mas sim continuamente, para que a gente possa viver a felicidade diariamente, né? E aqui tem um exemplo nesse caderno que eu gosto muito, que fala sobre saúde e dá o exemplo de um casal. Tem uma senhora, a Yukiko, que ela tinha problema de esquizofrenia e ela inclusive tentou se suicidar umas 2 vezes, né? E Ikeda Sensei, no dia 23 de abril de 61, participou de uma atividade que era a fundação do distrito Matsui, nessa província que vivia esse casal, né? E aí fala o seguinte, né? Que a Yukiko, ela tentou se suicidar, ela já tinha então ela tinha já o diagnóstico de esquizofrenia, né? E ela tentou se suicidar com um agrotóxico. Ela já não estava mais falando nada com coerência, né? Estava internada no hospital e mesmo assim mesmo ela tendo alucinações, tudo, ela recitava Daimoku com a determinação de superar aquele sofrimento, né? E no transcorrer de 10 dias ela começou a recobrar então a lucidez e a saúde. A Yukiko, ela ficou então 100 dias no hospital em internação. E ela ficou nesses 100 dias, né, desafiando a prática da fé. E com o tempo, o marido dela também foi despertando sinceramente para a prática da fé, vendo os resultados da esposa. Então ele começou a deixar a passar a noite fora de casa, que ele fazia isso na época, né? Como diz aqui o relato na Nova Revolução Humana. E com o tempo, o lar da Yukiko tornou-se radiante e caloroso, né? Então, aí o Ikeda Sensei fala que o inverno ele não falha em se tornar primavera, né? Ou seja, basta a gente ter essa convicção, né? Essa determinação e essa continuidade. E prosseguindo, tem uma outra orientação, um pouco mais abaixo da matéria, que Ikeda Sensei fala o seguinte. Na verdade, ele cita uma orientação do Toda Sensei. O que distingue a verdadeira grandeza na vida? 1 seria levar a cabo os sonhos e convicções da juventude. Outro é conservar a paixão juvenil por toda a vida. Ele também afirmava: há 3 tipos de idade: física, espiritual e cronológica. Mesmo que você seja idoso fisicamente, deve manter a juventude e possuir forte energia vital. Além disso, a fé não se refere a uma formalidade. Consiste em viver cada momento ao máximo. Em última análise, a consecução de nosso estado de Buda é decidida pela soma total de nossos pensamentos e ações a cada instante. E aqui a gente tem o próprio exemplo de vida do Ikeda Sensei, né? Que pela Nova Revolução Humana e pela Revolução Humana a gente pode verificar, né, acompanhar a história dele, que os médicos o desenganaram, né, com 30 anos de idade, que ele não viveria mais, não passaria dos 30, né? E através da prática, através dos esforços dele, né, em prol de nós, da humanidade, o sentimento dele em relação à humanidade, né, ele se agarrou a um ideal grandioso, né, e esse ideal grandioso que ele trouxe para a vida dele, né, tornou também a vida dele grandiosa, né? Então a gente pode ver pelo próprio exemplo do Ikeda Sensei, né, e nós também temos essa oportunidade, né, nesse momento de conhecer a filosofia budista, né, de colocar em prática esse grandioso ideal, né? A partir do momento que a gente coloca um grandioso ideal dentro da nossa vida,
a nossa vida também aos poucos vai se tornando diariamente, né, com os nossos esforços diários, vai se tornando também grandiosa. Olá, boa noite, todos bem? Espero que sim, desejo que todos estejam bem, desfrutando de saúde e conseguindo vencer na prática diária, nos desafios do dia a dia, que não são poucos, não é mesmo? Obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a matéria, né, que vamos estudar agora. E o tema é Juventude por toda existência. E a quarta diretriz eterna da Soka Gakkai consta: prática da fé para manter a boa saúde e obter longevidade. Tem uma orientação do Makiguchi Sensei que ele diz o seguinte: o principal requisito para a felicidade é a saúde. E o segredo da saúde é se manter ativo. Eu achei muito bacana essa visão do Makiguchi Sensei sobre a saúde, né, de se manter ativo. Né, e eu fiquei refletindo sobre esse se manter ativo. Né, acredito que são em vários níveis. Né, a gente pode se manter ativo na saúde física, né, se alimentando bem, escolhendo bem os alimentos, fazendo exercícios, a saúde mental, no caso, lendo, mantendo a mente com conteúdos positivos, né? E também a parte da espiritualidade, né? Que é a gente poder desafiar, né? A gente realizar esses desafios na prática da fé. Terminando então essa introdução, a gente vai entrar então no Gosho. E o título que vamos estudar hoje da carta do Buda é A União de Marido e Mulher. E o trecho que vamos estudar consta da seguinte forma: o infortúnio de seus 33 anos, uma idade considerada malfadada para as mulheres, se tornará a felicidade de seus 33 anos. Este é o significado da seguinte frase: os 7 desastres desaparecerão num instante e os 7 benefícios se manifestarão de imediato. A senhora se tornará mais jovem e sua boa sorte se acumulará. E falando um pouquinho do cenário histórico dessa carta, ela foi escrita para a Nishigen Myo e ela é esposa de Shinyo Kingo. Essa carta foi escrita em meados de janeiro de 1275, né? E a Nigen Shinyo, ela estava completando na época, então, 33 anos. E existia, né, uma cultura que essa idade ela era uma idade ruim para as mulheres na época. E não é novidade, né, que até hoje em dia ainda existe muita questão de preconceito, de diferenças, né, entre os direitos de mulheres e homens, né? Mas naquela época da vida de Nichiren Daishonin era algo muito mais enraizado. Que a mulher era muito inferior em relação a muitas questões, inclusive religiosas. E Nichiren Daishonin, ele já tinha essa mente ampla, né? E ele incentivou, no caso a Nishigen Myo, né, a se unir ao marido dela na prática da fé. Né, e que através da prática da fé que ela estaria realizando, então esses 33 anos, na verdade, como toda a sociedade encarava como uma má fase na vida de uma mulher, na verdade seria a primavera na vida dela. Então ele escreve essa carta justamente para incentivá-la, e ela, a Nishigen Myo, como discípula, como ela estava passando por esse momento, no caso, né, para a sociedade, um momento ruim para as mulheres, essa fase, ela fez oferecimentos ao Buda. E aí ele escreveu essa carta em resposta a ela para incentivá-la. E fala um pouquinho dessa questão, né? Essa carta, ela tem esse teor um pouco, né? Falando sobre essa questão da idade, falando sobre como devemos encarar a vida perante o passar dos anos, o passar das fases da vida, porque nossa vida ela tem várias fases, né? Independente de que época que seja,
né? O próprio Buda, um dos primeiros Budas que nós temos conhecimento na história, que é o Sakyamuni, ele fala que nós temos 4 fases, né? Nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, né? Então temos fases realmente, né? E como devemos encará-las, né? Como devemos passar por todas elas. Então essa carta, ela é uma resposta a essa discípula, mas que também nos incentiva um pouquinho nesse sentido, tá bom? E iniciando o primeiro trecho da explanação de Ikeda Sensei, consta o seguinte: o budismo Nichiren nos ensina a avançar com energia todos os dias, seguindo em frente de hoje para o futuro. Aqueles que mantêm o espírito de desafio com desejo ardente de empreender esforços pela sua própria felicidade e dos demais, independente de qual seja a sua idade, se tornarão cada vez mais jovens a cada ano que passa, conforme forem dando continuidade à prática budista. Achei bem bacana esse trecho, né? Porque ele fala justamente dessa continuidade da prática, né? Não devemos realizar uma prática até alcançar algum objetivo, mas sim continuamente, para que a gente possa viver a felicidade diariamente, né? E aqui tem um exemplo nesse caderno que eu gosto muito, que fala sobre saúde e dá o exemplo de um casal. Tem uma senhora, a Yukiko, que ela tinha problema de esquizofrenia e ela inclusive tentou se suicidar umas 2 vezes, né? E Ikeda Sensei, no dia 23 de abril de 61, participou de uma atividade que era a fundação do distrito Matsui, nessa província que vivia esse casal, né? E aí fala o seguinte, né? Que a Yukiko, ela tentou se suicidar, ela já tinha então ela tinha já o diagnóstico de esquizofrenia, né? E ela tentou se suicidar com agrotóxico. Ela já não estava mais falando nada com coerência, né? Estava internada no hospital e mesmo assim mesmo ela tendo alucinações, tudo, ela recitava Daimoku com a determinação de superar aquele sofrimento, né? E no transcorrer de 10 dias ela começou a recobrar então a lucidez e a saúde. A Yukiko, ela ficou então 100 dias no hospital em internação. E ela ficou nesses 100 dias, né, desafiando a prática da fé. E com o tempo, o marido dela também foi despertando sinceramente para a prática da fé, vendo os resultados da esposa. Então ele começou a deixar ela passar a noite fora de casa, que ele fazia isso na época, né? Como diz aqui o relato na Nova Revolução Humana. E com o tempo, o lar da Yukiko tornou-se radiante e caloroso, né? Então, aí o Ikeda Sensei fala que o inverno ele não falha em se tornar primavera, né? Ou seja, basta a gente ter essa convicção, né? Essa determinação e essa continuidade. E prosseguindo, tem uma outra orientação, um pouco mais abaixo da matéria, que Ikeda Sensei fala o seguinte. Na verdade, ele cita uma orientação do Toda Sensei. O que distingue a verdadeira grandeza na vida? 1 seria levar a cabo os sonhos e convicções da juventude. Outro é conservar a paixão juvenil por toda a vida. Ele também afirmava: há 3 tipos de idade: física, espiritual e cronológica. Mesmo que você seja idoso fisicamente, deve manter a juventude e possuir forte energia vital. Além disso, a fé não se refere a uma formalidade. Consiste em viver cada momento ao máximo. Em última análise, a consecução de nosso estado de Buda é decidida pela soma total de nossos pensamentos e ações a cada instante. E aqui a gente tem o próprio exemplo de vida do Ikeda Sensei, né? Que pela Nova Revolução Humana e pela Revolução Humana a gente pode verificar, né? Acompanhar a história dele, que os médicos o desenganaram, né? Com 30 anos de idade, que ele não viveria mais, não passaria dos 30, né? E através da prática, através dos esforços dele, né? Em prol de nós, da humanidade, o sentimento dele em relação à humanidade, né? Ele se agarrou a um ideal grandioso, né? E esse ideal grandioso que ele trouxe para a vida dele, né? Tornou também a vida dele grandiosa, né? Então
A gente pode ver pelo próprio exemplo de Ikeda Sensei, né? E nós também temos essa oportunidade, né, nesse momento, de conhecer a filosofia budista, né, de colocar em prática esse grandioso ideal. Né? A partir do momento que a gente coloca um grandioso ideal dentro da nossa vida, a nossa vida também, aos poucos, vai se tornando diariamente, né, com os nossos esforços diários, vai se tornando também grandiosa. E para finalizar a explanação da matéria, queria citar umas dicas aqui que consta, né, no estudo, para que a gente consiga manter a boa saúde. Aí a primeira dica é fazer um gongyo revigorante. 2, manter um estilo de vida equilibrado e produtivo. 3, contribuir para o bem-estar dos outros. E 4, comer com sabedoria. Aí fala assim, budismo é razão e a prática da fé em si é a vida diária. Né? Então tem uma orientação aqui que Ikeda Sensei fala que, como budistas, nenhum modo de vida supera aquele dedicado à felicidade de si e dos outros. Devotado a ajudar o próximo, empenhando-se nessa missão, pode-se abrir amplamente as portas para uma vida diária. Não existe idade de aposentadoria na fé. Um texto budista afirma que o ser humano pode viver até 120 anos. Dedicar-se entusiasticamente às atividades da SGI é o caminho para uma vida de suprema saúde e longevidade. Né? E esses esforços, né, de nós estarmos aqui nos reunindo, mesmo que virtualmente, né, hoje em dia o pessoal ainda tem alguns que estão de home office, alguns já estão voltando para suas empresas, em meio a estudo, auxílio à família, aos familiares, né, que nós somos filhas, nós também precisamos cuidar dos nossos pais, somos mães, também precisamos criar nossos filhos, somos esposas, maridos, né, somos amigos, somos vizinhos. Entre tantas coisas que nós realizamos na nossa realidade do dia a dia, né, acredito que quando Ikeda Sensei fala, né, desses esforços à prática, é realmente nós encontrarmos a sabedoria e abrirmos o nosso coração para essa disponibilidade, abrirmos o nosso coração para esse desafio. Né? Hoje eu vou fazer um pouco mais, né? Hoje eu vou me desafiar um pouco mais. Né? E cada um sabe aonde deve desafiar, como deve desafiar. E isso são, instruções, isso é uma bússola, né, que Ikeda Sensei nos fornece, né, através dos seus incentivos, para que a gente realmente consiga, então, ter uma vida mais saudável e realmente mais feliz. Tá bom? Obrigada. Um ótimo final de semana a todos. E acredito que agora vai ocorrer o diálogo, né, para que todos então possam tirar suas dúvidas. Obrigada pela oportunidade.